Oi, pessoal, seja bem-vindo ao canal. Aqui a gente vai falar um pouco sobre o Flyway. Ele é uma ferramenta que faz o gerenciamento de alterações, né, de nosso banco de dados, né, seja script DML ou DDL. Então, ele é como se fosse um Git, mas voltado à parte de scripts, tá bom? Então, como diz aqui na documentação oficial, ele vai ajudar na questão das mudanças do nosso banco de dados e ele faz execução automática, né, de forma segura e fácil. Então, para a gente entender como funciona, ele vai criar uma tabela chamada essa Flyway Schema History, e essa tabela será responsável por identificar os, as execuções dos scripts que foram lidos de um determinado diretório na nossa aplicação. Ou seja, o Flyway ele define que você coloque os scripts em um folder, né, em um diretório, e nele, quando a aplicação é inicializada, vai sempre ser checado se existe um novo script lá, que ele olha para essa tabela e verifica que, como tem essa coluna aqui, scripts, ele guarda o histórico dos scripts que foram executados. Se ele identificar que tem aqui, por exemplo, um V2, underscore 1 ou V3, ele vai ler esse script, vai executar e vai registrar aqui nessa tabela de histórico, tá? Então, basicamente é isso. Então, toda aplicação que trabalha com Flyway, essa ferramenta, vai ter essa tabela aqui. A primeira coisa que ele faz. Obviamente que se o script já foi executado, ou seja, se já tiver aqui nessa tabela, ele não vai ser reexecutado, tá? Então não se preocupe nessa questão. Ele só vai olhar para frente. Ou seja, aqueles que não foram executados, ele vai executar e vai registrar aqui. Aqui mostra um exemplo, né, que tinha lá a V1, V2 e foi identificado um V2 underscore 1. E a nomenclatura do script tem que ser dessa forma aqui. E aqui ele fala que tanto o DDL como o DML, eles são considerados como uma nova migração. Então, qualquer alteração no banco de dados, você cria o script e ele vai ser considerado como uma nova migração, registrando aqui nessa tabela. Vamos ver aqui um exemplo do Maven, o que, que ele nos diz. Então, o script de migração ele tem que estar aqui nesse diretório, tá? Geralmente os projetos eles têm até aqui o resource, então a gente precisaria criar aqui o DB e o migration, que os dois folders, e dentro do migration a gente cria aqui o script, tendo atenção que aqui são dois underscore, tá? Dois underline. A nível de log, quando a gente inicializar a aplicação, ele vai informar aqui a criação daquela tabela de tracking, de rastreamento dos scripts, como também a tabela nesse caso aqui, essa tabela aqui que foi o script executado, tá? E aqui, consequentemente, se for adicionado um novo script, ele vai mostrar aqui apenas que foi executado esse outro script e não mais o primeiro em cima, porque ele já foi executado e já foi registrado lá na tabela. Pronto. Então, vamos criar aqui um projeto do zero e executar esse exemplo aqui. Vamos fechar aqui. O que eu preciso, tá? É, aqui eu preciso da dependência migration, preciso do, do banco de dados, seja Postgres, aqui eu vou para o H2. Aqui eu preciso no JPA apenas para ele fazer a conexão e executar o script de criação da nossa tabela. E aqui eu estou colocando o Spring Web, porque se eu não colocar, ele vai inicializar a aplicação e depois vai matar. Então, com o Spring Web, ele deixa online para a gente poder consultar o console do H2, tá?
Eu vou gerar aqui esse script, essa aplicação. Vamos aqui, download, e vamos abrir essa aplicação. Errado. Pronto. Então, nós temos aqui nossa aplicação. Não tem nada, tá? Uma coisa aqui interessante que ele já deixou aqui foi o DB Migration já foi criado porque a dependência já tinha Flyway. Então, já deixa aqui pronto para gente colocar aqui o nosso script. Então, o que eu vou fazer? Vou criar aqui um novo. Aqui, V1, build, build, table, version, schedule. E vamos pegar aquele script lá que ele nos deu aqui como exemplo. E aqui eu vou ter que acrescentar a configuração do H2 para a gente ter acesso ao console. É isso aqui que eu preciso. Deixar aqui Spring, H2, console, tá aqui habilitado. E o path, H2, console. Pronto, só para a gente acessar aqui o console e ver a tabela. Vamos aqui dar start na aplicação. O que a gente pode ver aqui. Aqui foi criada a nossa tabela, padrão de tracking do Flyway. E aqui a migração dessa tabela Python que a gente definiu. Então, como é que a gente consegue verificar? Ele fala aqui, ó, o H2 console está disponível no tal, e a gente precisa dessa informação aqui, ó, como fosse nosso banco de dados. Ele gera um ID aleatório aqui. Então, vamos acessar o 8080 H2. Host, 80 H2 console. Aqui a gente coloca nosso URL e conecta. Pronto. Aqui é possível ver que foi criada a, a tabela de tracking, como a gente informou. Então aqui ele diz que foi executado aquele script que eu mencionei. E aqui a nossa tabela person, que foi o que a gente definiu. E aí a gente vai fazer o seguinte, vamos criar aqui essa V2 aqui. Aí eu preciso ir migration, criar aqui a V2 e vou colocar esse script em start. Pronto. Agora é só reiniciar. Ah, já está em uso. Deixa eu fechar aqui. Agora, só para a gente ver aqui, ó, ele executou os dois, porque como nossa tabela é o H2, ele vai aplicar novamente a primeira. Então aqui ele fez, criou tudo novamente. Vamos olhar aqui, novamente o H2.
solo. Vou pegar aqui o ID. Aqui tem essas informações. E aqui no Flyway tem aqui o script. Então, se eu quiser criar um novo, por exemplo, aqui um 3, score, tá aqui top, table, person. Aqui eu vou ter um drop, table, person. O que vai acontecer? Eu vou aqui sair, H2, e vou inicializar aqui novamente. Ele vai executar os 3 scripts. Lembrando que se for um Postgres, um MySQL, ele não vai ficar sempre limpando isso, tá? Aqui ele está fazendo porque eu estou utilizando o H2. Mas para você ver que ele executa numa sequência, e se a gente acessar aqui o H2, pegar aqui o ID, a URL, não existe aqui a tabela. Por quê? Porque ele criou, acrescentou, depois deu o drop. Pronto. Basicamente é isso, eu acho que deu para entender como é que funciona. Tendo em vista que estou utilizando aqui o H2, tá? Por isso que ele está executando sempre os novos scripts, mas no caso do Postgres, um banco que não seja em memória, ele vai executar sempre o último. Ou na verdade ele vai executar aqueles que não foram executados anteriormente, ou seja, que não tiver registrado nessa tabela aqui. São os novos scripts. Então, é isso. Muito obrigado. Até o próximo vídeo.